13 motivos para alcançar a graça de Deus pelo meio mais fácil, que é Maria. Estamos hoje partilhando a partir do 6º motivo. É mãe dos membros de Cristo. Já que foi Maria quem formou a cabeça dos predestinados, Jesus Cristo, a ela pertence também formar os membros desta mesma cabeça, que são os verdadeiros cristãos. Com efeito, uma mãe não dá à luz a cabeça sem os membros, nem os membros sem a cabeça. Por isso, quem desejar ser membro de Jesus Cristo, cheia de graça e de verdade, deverá deixar-se formar em Maria, através da graça de Jesus Cristo que nela reside em plenitude, a fim de ser derramado igualmente em plenitude aos verdadeiros membros de Cristo, que são os verdadeiros filhos de Deus. 7º motivo, é colaboradora do Espírito Santo, tendo o Espírito Santo desposado Maria e tendo gerado nela, com ela e por ela, Jesus Cristo, a obra-prima, o Verbo encarnado, e não a tendo jamais repudiado, continua cada dia a gerar os predestinados nela, com ela e por ela, dela de forma misteriosa, mas verdadeira. 8º motivo, para crescer no amor filial. Maria recebeu de Deus um domínio especial sobre as almas para alimentá-las e fazê-las crescer em Deus. Santo Agostinho diz mesmo que neste mundo os cristãos autênticos são inteiramente enclausurados no seio de Maria e são dados à luz apenas quando esta boa mãe os gera para a vida eterna. Por conseguinte, assim como a criança vai buscar todo o nutrimento à sua mãe, que lhe proporciona o alimento necessário à sua fragilidade, assim também os cristãos vão procurar em Maria todo o nutrimento e todo o vigor espiritual. 9º motivo, está presente na vida dos verdadeiros cristãos. Somente a Maria disse Deus Pai: minha filha, põe a tua morada em Jacó. Ou seja, habita nos cristãos autênticos prefigurados em Jacó. Somente a Maria disse Deus Filho: minha mãe, toma Israel por tua herança. Ou seja, toma os verdadeiros cristãos por herança. Finalmente, também só a Maria disse o Espírito Santo: minha fiel esposa, lança as tuas raízes no meio de um povo glorioso, ou sejam, os verdadeiros cristãos. Portanto, quem for do número dos verdadeiros e cristãos autênticos, terá a Senhora a morar dentro de si, ou seja, na sua alma, nela deixando lançar raízes de uma humildade profunda, de uma caridade ardente e de toda espécie de virtudes. 10º motivo, é a imagem viva de Deus. Maria é chamada por Santo Agostinho e é efetivamente forma Dei, imagem viva de Deus. Isto quer significar que somente nela foi formado Deus como homem perfeito, sem falar-lhe qualquer traço da divindade. E também que só nela pôde o homem ser transformado em Deus, tanto quanto a natureza humana o permita, pela graça de Jesus Cristo. Um escultor pode produzir ao natural uma estátua ou um retrato de duas maneiras, aplicando todo o seu talento na matéria dura e informe, usando de toda a força, de toda a ciência e perfeição das suas ferramentas para produzir a estátua, ou então metendo-a simplesmente num molde. O primeiro modelo é demorado, é difícil e está sujeito a diversos inconvenientes,
Por vezes bastará uma pancada de cisel ou uma martelada mal dada para estragar toda a obra. O segundo, ao contrário, é rápido, suave e delicado, quase sem despesa e sem fadiga, desde que o molde seja perfeito e que produza com exatidão, e desde que a matéria utilizada seja maleável e não oponha resistência ao seu manejo. É Maria o maravilhoso molde de Deus, criado pelo Espírito Santo para formar em perfeição o homem-Deus através da união hipostática, união das duas naturezas, e para tornar o homem participante da natureza divina mediante a graça. Maria é esse molde a que não falta o mais leve traço da divindade. Quem for medido nele e se deixar plasmar por ele, adquire todos os traços de Jesus Cristo, verdadeiro Deus, e isto de forma suave e em consonância com a fragilidade humana, sem tantos sacrifícios nem fadigas, e ainda de forma segura, sem medo de ilusões, já que o demônio não teve e nunca virá a ter qualquer acesso a Maria, finalmente, e ainda de maneira santa e imaculada, sem a mais leve sombra de pecado. Ó, alma querida, quão grande é a diferença entre uma alma formada em Jesus Cristo pelos meios ordinários, como os escultores, que confiam apenas no engenho, no seu talento, e a outra em que se está diante de uma alma muito maleável, desapegada, bem fundida, e que, recusando fiar-se em si mesma, deixa-se plasmar apenas pela ação do Espírito Santo através de Maria. Quantas manchas, quantos defeitos, quantas sombras, quantas ilusões, tanto de natureza e humano, existe no primeiro método. E quão puro, quão divino e quão semelhante a Jesus Cristo é o segundo. 11º motivo, é o paraíso de Deus. Nunca houve e jamais haverá criatura alguma, não fazendo sequer exceção dos bem-aventurados, dos querubins ou dos mais elevados serafins, onde Deus, fora de si mesmo e em si mesmo, tenha manifestado a sua glória com tanta perfeição como em Maria. É Maria o paraíso de Deus e o seu mundo inefável, onde o Filho de Deus penetrou para lá operar maravilhas, para o qual e aí gozar as suas complacências. 12º motivo, facilita a união com Deus. Que ninguém pense como alguns iluminados, que Maria, por ser criatura, possa ser obstáculo à união com o Criador. É que já não é Maria que vive, é Jesus Cristo apenas, é Deus só que vive nela. Maria não existe senão para Deus. Por isso, longe de segurar para si uma alma, ela protege-a em Deus e une-a a Ele com mais perfeição ainda do que a alma está unida a ela. 13º motivo, é auxílio no sofrimento. Não pretendemos afirmar que quem encontrou Maria, através de uma devoção verdadeira, venha a ficar isento de cruzes e sofrimentos. Bem ao contrário, até será mais assaltado do que os outros, já que para Maria, qual mãe dos viventes, dá a todos os seus filhos alguma porção da árvore da vida, a cruz de Jesus Cristo.